Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge. Nós estamos retomando o estudo da carta de Tiago e hoje o tema proposto é A fé sem obras é morta, baseado em Tiago, capítulo 2, versículos 14 até o 17, tá bom? Glória a Deus. Então vamos, sem mais delongas, à palavra de Deus. A palavra de Deus que transforma, ela que muda as nossas vidas, né? Então vamos estar lendo aqui os versículos que são propostos para hoje. Diz o seguinte: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. Glória a Deus, né? Hoje nós temos alguns princípios bastante interessantes e importantes para nós estarmos analisando, para que nós venhamos a ter uma fé correta e venhamos a ter um sentido correto também da palavra para que ela possa ser aplicada às nossas vidas. Porque nós vemos algumas situações contrárias aí que são faladas baseado nesse texto, né? Más interpretações que nos levam também a condutas fora do contexto da palavra de Deus e prejudicam a nossa caminhada cristã. Então hoje eu gostaria de falar sobre três temas baseados nesses versículos que nós lemos agora. O primeiro deles vai estar aqui, né? Vou estar olhando aqui no meu esbocinho, que é a salvação pela graça versus a salvação pelas obras. Já falamos em vídeos anteriores, nos nossos estudos, um pouquinho sobre esse assunto, mas acho que é interessante a gente estar voltando nesse tema por conta dos versículos que foram lidos hoje. Então a gente vê que em Efésios capítulo 2, versículo 8, fala que a salvação é pela graça, não de obras para que ninguém se glorie, né? Que ela vem pela fé. E aqui fala que a fé sem obras é morta, né? E dá a impressão que a salvação é pelas obras. E muitas vezes as pessoas conflitam esses dois versículos de forma que eles parecem ser contraditórios, mas na verdade eles não são. Os versículos eles são complementares e um acaba explicando o outro, nos dando uma correta direção para a nossa vida cristã e para a aplicação correta da palavra de Deus na nossa caminhada. E a maneira correta de nós interpretarmos essas duas situações é nós pensarmos no tempo em que as coisas acontecem em nossas vidas. Quando nós estamos longe de Jesus, estamos ainda mortos em nossos delitos e pecados, nós precisamos ser salvos pela graça que Jesus ele ofereceu para nós ao morrer na cruz do Calvário. E quando nós aceitamos essa salvação que vem dele, quando nós temos uma aliança viva e pessoal com Jesus, entregando as nossas vidas a Ele, reconhecendo que nós somos pecadores e não podemos salvar a nós mesmos, então essa mesma graça, ela vem sobre a nossa vida, nos dá a experiência de novo nascimento, de regeneração, e faz com que nós tenhamos uma nova vida com Cristo. Então, nesse momento, quando nós somos pecadores, nós recebemos a salvação pela graça, de acordo com aquilo que Jesus oferece para nós. E a partir do momento que nós somos salvos, aí entra a questão da mudança, da transformação das nossas vidas, que vai fazer com que nós façamos obras. E essas obras, elas não são pré-requisitos para que nós sejamos salvos, mas sim elas vão ser uma validação de forma que a nossa fé ela é verdadeira e que ela realmente ela teve um efeito transformador em nossas vidas. Então, a partir desse momento, se eu tiver fé e não tiver obras dignas de arrependimento, essa minha fé ela vai mostrar que ela não tem validade e, como diz o texto, ela por si mesma é morta. Então, esse é um ponto importante para a gente estar pensando, né? A gente vê, por exemplo, João Batista quando ele estava batizando as pessoas. Ele chamava as pessoas ao arrependimento e muitos pecadores, publicanos, prostitutas aceitaram esse oferecimento desse arrependimento e mudaram as suas vidas, né? Se batizando em primeiro lugar e depois procurando novidade de vida dentro das suas atitudes e ações. Já os fariseus, né, que eram os líderes religiosos da época, eles não aceitaram essa situação porque eles achavam que não necessitavam de arrependimento e de mudança, que eles já eram salvos. E João ele confronta esse tipo de atitude, falando que eles deveriam mostrar
frutos dignos do arrependimento. E não ficarem dizendo que eram filhos ali disso, de aquilo, né, de Abraão, e estavam na presença de Deus. Então, o que mostra que nós realmente somos salvos são os frutos. O nosso fruto de justiça, que muda as nossas palavras, as nossas ações, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Tudo isso, ela vem mediante aquilo que Jesus ele faz nas nossas vidas. Então esse é um ponto importante para nós estarmos pensando e sabemos que as obras elas são importantes, mas não para nos salvar, mas sim para demonstrar que a salvação ela realmente operou na nossa vida. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de estar meditando aí juntamente com vocês. Outro ponto que é importante a gente estar falando é com relação à ajuda dos necessitados, né? Separei aqui 3 pontos para a gente estar pensando, porque isso às vezes dá má interpretação e também faz com que nós tenhamos más atitudes com relação a esse tipo de coisa. Então, o primeiro ponto, né? A gente lê lá no verso 15 que se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e depois ele segue no versículo. Então, o primeiro contexto é para quem ele está direcionando essa ajuda. Ele deixa bem claro, é se um irmão ou uma irmã. E quando fala, especialmente no Novo Testamento, o irmão ou irmã, não está falando de todas as pessoas, mas estão falando daqueles que realmente aceitaram a Jesus e fazem parte da Irmandade da Fé, que estão inseridos dentro do contexto da igreja, que estão inseridos dentro do plano de Deus para a salvação. Todos aqueles que aceitam a Jesus, esses se tornam igreja, igreja de Cristo, corpo espiritual de Cristo, e têm aliança com Ele e devem seguir com Ele com uma salvação. Só que às vezes o irmão ou a irmã podem estar necessitados de alguma coisa, podem estar necessitados e carecidos de alguma situação. Então, nesse caso, as pessoas que também fazem parte dessa irmandade, aqueles que têm a mesma fé, devem procurar ajudá-los de alguma forma para que eles tenham as suas necessidades supridas. Então esse é um ponto importante, né? Que as pessoas elas precisam ser supridas dentro das suas necessidades, mesmo estando dentro da igreja, porque às vezes nós passamos por alguma luta, alguma dificuldade, podemos passar por alguma prova, podemos ter falta de alguma coisa, e nesse caso, se nós não tivermos condições de sustentar a nós mesmos, a gente pode contar com a Irmandade que ela deve nos sustentar, ela deve nos ajudar dentro desse propósito estabelecido. Então esse é um ponto importante. A má interpretação é que às vezes as pessoas usam esse texto para querer ajudar todo mundo e ainda colocar peso de obrigação como se fosse um fato que quem é de Jesus deve ajudar todas as pessoas. E não é isso que o texto está dizendo, né? Muitas vezes a gente, fazendo parte da igreja ali, as pessoas chegam, eu quero isso, eu quero aquilo, porque você é crente, tem que me ajudar e coisa e tal. E não é bem assim que funciona, né? A gente tem uma ordem de prioridade, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, no qual a ajuda deve vir primeiramente para os irmãos da fé e depois, se tivermos condições, a gente vai procurar ajudar as demais pessoas, as outras pessoas. Não nos isentamos de ajudar, mas nós temos uma ordem de prioridade onde os recursos eles devem ser direcionados primeiramente para aqueles que fazem parte da Irmandade e depois para as outras pessoas. Porque isso gera muito. Às vezes, quando nós queremos ajudar todas as pessoas sem objetivo, gera muitas situações ali de aproveitadores quererem, né, usufruir de recursos que acabam sendo tirados de quem realmente necessita e quem está dentro do propósito de Deus para estar ajudando, entre aspas, as pessoas que não têm necessidade. Está ajudando pessoas que de repente vão usar esse alimento, essa cesta, para fazerem outras coisas, nem sempre muito lícitas, né? Então, essas situações acontecem e a gente deve estar atento a esse tipo de situação. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que é muito importante da gente estar falando é com relação à motivação do nosso coração. Qual é a motivação do nosso coração ao ajudar o irmão, ao ajudar as pessoas? Hoje, nesse exato momento, nós estamos vivendo aí uma pandemia mundial, né? Embora esse tempo já esteja passando, graças a Deus, né? As coisas estão melhorando, a vacina está aí, né, se propagando e várias pessoas estão sendo imunizadas. Então, a tendência é que daqui para frente as coisas melhorem cada vez mais. Mas durante esse tempo da pandemia, muitas pessoas acabaram perdendo sua renda, perdendo seus empregos, né? Ou seus negócios ali acabaram sendo fechados, né, de uma maneira um pouco compulsória. E a gente percebe que muitas pessoas começaram a passar necessidade. E houve muita ajuda humanitária, graças a Deus. Tem muita gente boa, né? Inclusive
dentro e fora da igreja que estavam ajudando as outras pessoas, mas muitas vezes com a motivação errada, a motivação de querer, olha, eu estou ajudando, estou fazendo isso e aquilo, e bate foto, e quer mostrar para as pessoas, e divulga aquela coisa em diversas redes sociais, e essa motivação ela acaba sendo não sendo a motivação correta. O que Jesus nos ensina é o seguinte, quando nós dermos esmola, que a mão direita não saiba o que fez a esquerda, ou seja, é fazer a nossa esmola, né, a nossa ajuda humanitária em secreto. E no secreto, Deus nos abençoa. Nós não precisamos ficar tocando trombetas para chamar a atenção das pessoas com relação à nossa ajuda, às coisas que nós fazemos, né? Porque as coisas que nós fazemos, além de não querer expor as pessoas que estão recebendo, porque muitas vezes essas pessoas elas sentem vergonha de estar passando por necessidade, elas sentem vergonha de ter que receber ajuda, e isso é uma coisa que faz parte, é natural também que isso aconteça. Então, nós não queremos expor essas pessoas a ficarem com mais vergonha ainda, né? Que elas possam receber a ajuda que necessitam, mas de uma maneira discreta, de uma maneira simples, de uma maneira que realmente supra a necessidade dele e que honre a Deus em primeiro lugar. Quando eu quero trazer glória para mim mesmo, eu quero bater foto, eu quero aparecer, eu quero divulgar, quero fazer aquilo, simplesmente para mostrar que estou fazendo alguma coisa, ou como eu sou bom, ou como eu sou melhor que os outros. E isso não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa que glorifica a Deus. Tanto é que muitas vezes o que acontece? A ajuda é, se eu me recusar a bater fotos, se eu me recusar a participar desse espetáculo, a pessoa, então você também não terá ajuda. Isso mostra claramente que a intenção não é glorificar a Deus, que não é ajudar. Então a intenção do nosso coração é muito mais importante do que até a ação em si. Eu preciso ter a intenção correta de querer ajudar por amor àquela vida e por amor a Deus que me salvou e tem transformado a minha vida para que eu possa estar fazendo a obra correta. Então esse é um ponto importante e fundamental. Motivação correta. Sempre que nós formos ajudar alguém, que nós possamos ajudar da maneira mais discreta possível, da maneira mais simples possível e sempre para glorificar a Deus e não trazer as atenções e os holofotes para nós mesmos. É isso que a Bíblia nos recomenda e é assim que nós devemos agir em nossas vidas. Então esse é um outro ponto. E outro ponto aqui é que a ajuda, ela deve ter um objetivo. E esse objetivo deve ser a salvação de almas, a salvação de vidas. Quando nós ajudamos as pessoas dentro da igreja, obviamente que elas já são salvas e elas vão receber ali uma expressão de amor que vai edificar a sua fé e fazê-las crescer espiritualmente, fazê-las se firmar na igreja, se firmarem ali na presença de Deus e se desenvolverem na vida cristã. Então, o objetivo principal de ajudar os irmãos, além de suprir as necessidades, é demonstrar o amor de Deus e fazê-los crescer espiritualmente na dependência do Senhor em todas as coisas. Do Senhor e não das pessoas. Isso é um ponto importante. E o outro ponto, quando a ajuda ela vai para fora, né, para as pessoas que não conhecem a Jesus, é importante que ela vá juntamente com o Evangelho. O Evangelho para que as pessoas elas possam ser salvas e possam ter as suas vidas transformadas. Porque Jesus ele tem transformação de vida para nós, ele não deseja que a gente viva numa eterna situação de dependência de cesta básica, de dependência de ajuda humanitária, de dependência de ofertas, mas ele deseja que nós possamos nos desenvolver de forma que a gente possa ali, né, ter o nosso sustento para a nossa casa de uma maneira digna e honrada, como todas as coisas, né? Então o objetivo é esse, a gente traz até a ajuda humanitária, trazemos a cesta, trazemos o que quer que seja para que a pessoa ela possa ser ajudada, mas ela tem que conhecer a Jesus para que ele possa transformar a vida dessa pessoa e ela não ficar eternamente dependente desse tipo de situação. Porque às vezes o que nós vemos, né? Que as pessoas elas vêm e passam anos vindo na igreja, buscando cesta básica, levando para casa, nunca entram na igreja, nunca tem uma transformação e estão sempre nessa dependência. E ao invés de nós estarmos ajudando, a gente acaba prejudicando, porque faz com que a pessoa se acomode numa situação ali
que uma situação que é ruim para a vida dela. Então nós, como igreja, como servos do Senhor, nós devemos sim ajudar, mas devemos motivar a pessoa para que ela possa sair daquela situação ao conhecer a Cristo e que Cristo possa transformá-la, fazer com que ela seja uma pessoa vencedora, vitoriosa na vida e que ela tenha principalmente a certeza da salvação e da vida eterna, que é o mais importante, né? Jesus ele veio e morreu por nós para que nós tivéssemos vida e a vida abundante e vida também na eternidade. Então, esse é um ponto aí para nós estarmos pensando a respeito da ajuda humanitária e termos uma visão correta a respeito das coisas que acontecem. E o terceiro ponto que eu gostaria de estar falando, né, é o finalzinho ali do verso 17, que a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé ela deve nos levar a uma ação. Primeiramente, uma transformação de vida, uma transformação da nossa vida, uma transformação do nosso interior e depois uma ação específica que faça com que o nome do Senhor seja glorificado e faça com que nós nos tornemos instrumentos de bênção para a vida, não somente nossa, mas das outras pessoas, especialmente da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que estão mais próximas e que convivem conosco ao nosso redor. Então é muito importante que nós tenhamos essa transformação na nossa vida e que nós tenhamos essa mudança. Então a fé, ela só vai ser viva na nossa vida se ela nos levar a essa transformação. Primeiramente, o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, mudando, né, tirando rancor, tirando ódio, ressentimento, amargura, etc. Mudando as nossas palavras, que nós deixemos de falar os palavrões, deixemos de falar ali palavras de duplo sentido, ter conversas de fofoca, de intriga, né, falando mal de outras pessoas. Que as nossas palavras elas possam ser palavras de bênção, palavras que realmente edificam, que a nossa presença nos diversos ambientes seja uma presença que faça com que haja luz naquele ambiente, que aquele ambiente se torne um ambiente de paz, um ambiente ali onde as pessoas se sintam bem ao nosso redor. E também, né, que nós possamos enxergar, ter os olhos como são os olhos de Jesus. Enxergar as necessidades das pessoas, não somente as necessidades materiais, mas as necessidades emocionais, as necessidades espirituais, que nós tenhamos a ousadia de darmos a palavra sábia, o bom conselho, de falarmos a respeito da salvação que é em Cristo e que nós possamos transformar vidas mediante o poder do Espírito Santo que opera em nós e mediante a direção que nós temos de Deus para as nossas vidas, para estar falando e direcionando as pessoas ao nosso redor rumo à salvação e rumo à vida eterna. Então é isso. Uma vez que nós cremos em Cristo, a nossa fé ela deve ser viva, deve ser uma fé cheia de boa intenção, deve ser uma fé cheia de ação e uma fé transformadora, que possa ajudar as pessoas, primeiramente com relação àquelas que convivem conosco dentro da igreja e depois com relação às outras pessoas que convivem ali fora do contexto da igreja, quando nós tivermos tempo e recursos para isso. Né? Que a nossa fé ela seja uma fé viva, uma fé que seja colocada em ação e que traga transformação para a vida das pessoas, tá bom? Então é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam meditar nessas palavras e aplicar elas da maneira como o Espírito Santo direcionar a cada um de vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe, fiquem na paz.